Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de artes dentro do material do PET, volume 6, da área de linguagens, da quarta semana do PET. Lembrando que a área de linguagens contempla os conteúdos de língua inglesa, língua portuguesa e artes. E que esse material vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você. Vale lembrar, como eu sempre falo, que a área de linguagens contempla os conteúdos de língua portuguesa, língua inglesa e artes, e que é importante que você esteja com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Então, vale ressaltar que é baseado no material do PET, volume 6, segundo ano do ensino médio, quarta semana, da área de linguagens, é o conteúdo de artes. Tudo bem? E dentro desse contexto de interdisciplinaridade, que é a área de linguagens, nós vamos trabalhar com uma atividade de leitura e interpretação textual, tá bom? E dentro do conteúdo de artes, tá? E vai ter uma surpresinha no final, eu vou compartilhar uma música com vocês, porque tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, tá bom? Então, vamos para a teleaula. O canto indígena Guarani. Para o povo Guarani, o ato de cantar dá acesso às palavras em Nhanderu, Deus criador de tudo. Por isso, os indígenas Guarani cantam nas mais diversas situações, como durante a atividade de caça, em que cantam para liberar a alma do animal e purificar o corpo dele. Nesse sentido, o canto permite as transformações e o movimento do mundo e, principalmente, o contato com os deuses. Portanto, a palavra cantada ou falada para o povo guarani é uma forma de manter a tribo em comunhão com as atividades, seus ancestrais e suas memórias, além de transmitir força espiritual e corporal para ajudar na comunicação com os deuses. Características do canto indígena brasileiro. As diferentes etnias indígenas do Brasil manifestam-se por meio de cânticos próprios, entoados e passados de geração em geração há séculos. Cada um deles tem suas características particulares e histórias próprias. No entanto, assim como na entonação e na articulação de alguns fonemas das linguagens e dos dialetos desses povos, há também semelhanças entre suas formas de cantar. Não se pode dizer que a música indígena foi influência para toda a produção musical brasileira, mas algumas de suas sonoridades foram, em alguns aspectos, retomadas muito mais tarde, como na Tropicália, por exemplo. Aí de onde a fonte de onde foi tirado esse texto, tá bom? Aí a gente tem aí no PET, no material de vocês, uma imagem de um coral indígena, tá bom, pessoal? Para ilustrar melhor esse tema que a gente está trabalhando aqui. Então, vamos para as questões. Vamos praticar um pouco o que aprendemos. Número 1. Após a leitura do texto, podemos perceber que o canto tem grande importância no dia a dia do indígena. Cite algumas situações em que o povo guarani canta. Então, essa resposta aí a gente tirou do texto, tá bom, pessoal? Então, ó, os indígenas guarani cantam nas mais diversas situações, como durante a atividade de caça, em que cantam para liberar a alma do animal e purificar o corpo dele. Número 2. Para o Guarani, o canto permite as transformações e o movimento do mundo. Escreva sobre a importância da palavra cantada para o povo Guarani. Também uma resposta retirada do texto. Então, pessoal, estratégia de leitura e interpretação que eu sempre falo.
Volte no texto quantas vezes forem necessárias. Uma estratégia que professores usam na elaboração de material, seja na área de história, geografia, filosofia, artes, ciências, sociologia, seja qualquer uma dessas formas de conhecimento, o professor sempre pode usar dessa estratégia de colocar a resposta dentro do próprio texto. Por isso, numa atividade dessas, volte quantas vezes você achar necessário para o texto. Leia quantas vezes você achar necessário o texto. Como é uma atividade que você está fazendo aí na sua casa, tranquilo, você não tem limitação de tempo como se estivesse fazendo o Enem, você tem todo o tempo do mundo para voltar ao texto e ler ele quantas vezes você achar necessário. Tudo bem? Não se prenda a só uma leitura. Leia quantas vezes você achar necessário. Volte ao texto quantas vezes você achar necessário. Como eu disse, numa estratégia de resolução de prova, do Enem, por exemplo, você tem uma limitação de tempo. Isso não quer dizer que você não possa voltar ao texto quantas vezes você achar necessário. Você pode usar essa estratégia. Na verdade, você deve, né? Mas você tem que se ater ao tempo. Em alguns casos, quando você está com dificuldade para resolver aquela questão, pula para a questão da frente. Mas eu estou falando isso em relação a uma avaliação como a do Enem, por exemplo, tá bom? Agora, numa atividade como essa que nós estamos resolvendo aqui, que você está aí na sua casa, onde você estiver, você tem o tempo necessário, tá ok? Você não tem limitação de tempo para responder esse tipo de atividade. Por isso, volte no texto quantas vezes você achar que seja necessário, tá bom? Então, vamos para a resposta aí, ó. O canto permite as transformações e o movimento do mundo, e principalmente o contato com os deuses. Portanto, a palavra cantada ou falada para o povo guarani é uma forma de manter a tribo em comunhão com as divindades, seus ancestrais e suas memórias, além de transmitir força espiritual e corporal para ajudar na comunicação com os deuses. Então, continuando. Questão número 3. O canto indígena é o mesmo para todas as etnias? Justifique. Isso aí é uma informação que está lá no texto. Então, como que a gente pode responder essa questão aí? Desse jeito. Não, o canto indígena não é o mesmo para todas as etnias. Segundo o texto, cada um deles tem suas características particulares e histórias próprias. Tudo bem? Mesmo porque existem várias etnias indígenas no Brasil, não uma só, tá certo? Então, continuando. Número 4. Você já presenciou algum canto indígena ou já ouviu alguma produção musical relacionada ao assunto? Escreva como foi esse momento e em que situação foi. Então, não é quem não, é que situação foi. Ok? Então, eu tenho uma resposta aí para vocês e eu vou tentar proporcionar para vocês uma dessas situações que ele está propondo aí nessa questão, tá certo? Ou seja, não é uma música puramente indígena, mas ela tem muita influência da cultura indígena, da musicalidade indígena. Tá ok? Vamos para a resposta primeiro. Existe um termo que resume muito bem a essência da cultura brasileira, e é a miscigenação. Dentro dessa mistura da cultura brasileira, não há como negar a presença da cultura indígena. Não há como negar que a cultura indígena está impregnada na cultura brasileira. Logo, como todo brasileiro, é impossível que não tenhamos ouvido, pelo menos uma vez na vida, um cântico puramente indígena ou alguma forma musical perfeitamente influenciada pela musicalidade das inúmeras etnias indígenas brasileiras. Aqui em nossa região existe o grupo Encantar, ou seja, aqui na região de Uberlândia. Tá bom, pessoal? Na cidade de Uberlândia existe o grupo Encantar, que criou uma adaptação da música de Milton Nascimento, que é a Benque, que expressa exatamente essa influência da cultura indígena no Brasil.
Aí eu coloquei o link que eu vou passar aí para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. Beija-flor me chama, olha, lua branca chegou na hora. O beija-mar me deu prova. Uma estrela bem nova na luminária da mata. Força que vem e renova. Beija-flor de amor me leva, como o vento levou a folha. Minha mamãe soberana, minha floresta de joia, tu que das brisas
Então, pessoal, basicamente, essa foi a nossa teleaula de hoje. Eu espero que, ainda mais com essa música, essa bela música no final, né? Com esse exemplo da musicalidade indígena como uma influência na miscigenação da nossa cultura brasileira, eu espero que com esse exemplo que eu trouxe para vocês, o objetivo dessa teleaula seja alcançado, que é, na verdade, auxiliar vocês, tirar a dúvida de vocês em relação à resolução do material do PET, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.